Boa noite a todos, meu nome é Felipe. Meu trabalho é intitulado Cultivo in vitro de Cattleya tigrina, o efeito da água de coco e de extrato de cenoura. A Cattleya tigrina é uma orquídea endêmica do Brasil, considerada vulnerável quanto à categoria de ameaça ambiental. Apresenta-se com grande e belas flores, tornando-a alvo do extrativismo por comerciantes ou colecionadores ilegais. As espécies de orquídeas apresentam baixa produtibilidade de germinação in situ, pela necessidade de associação simbiótica com fungos micorrízicos, o que ocorre sob condições ambientais equilibradas. Entretanto, sob condições laboratoriais, a utilização de formulações nutritivas proporciona altos percentuais de germinação de sementes e produção de plântulas, em comparação com as condições naturais. Levando isso em consideração, objetivou-se analisar o efeito da suplementação do meio de cultura com extrato bruto de cenoura ou água de coco, como alternativa para a produção de mudas de Cattleya tigrina. Para isso, foram preparados os seguintes meios de cultura: C de Knudson, controle, nomeamos de KC, Knudson, controle mais 10% de extrato aquoso de cenoura, KC mais cenoura, Knudson, controle mais 10% de água de coco industrializada, KC mais coco. Todos com pH ajustado para 5,7. Gelificados com 5 gramas por litro de agar e autoclavados a 1 atm por 20 minutos. Após semeadas, as réplicas de cultura in vitro permaneceram sobre 25 graus Celsius e iluminação contínua com lâmpadas LED. Na imagem ao lado, vocês podem ver o processo de semeadura realizado em fluxo laminar. Após o período de 6 meses, avaliaram-se em microscópio óptico e lupa as culturas assimbióticas quanto ao número de protocormos, que são os embriões recém-germinados, com ou sem gema apical calinar aparente, mortalidade de protocormos e percentagem de plântulas com uma ou duas ou mais de 3 raízes ou folhas aparentes. Ao término do 12º mês de cultivo, foram analisadas 6 réplicas por tratamento, quanto ao número de folhas e raízes formadas. Como resultado, as análises das culturas não revelaram diferenças estatisticamente significativas para o parâmetro de germinação de sementes, permanecendo próximo a 98% em todos os tratamentos. O extrato bruto de cenoura proporcionou as mais altas taxas de protocormos mortos, 33,12%, estatisticamente distinto dos demais tratamentos que foram relativamente baixas. Ao término do 12º mês de cultivo, novas amostras foram analisadas, onde foi observado a porcentagem de protocormos mortos estatisticamente semelhantes, sendo a mais alta delas ainda para o KC cenoura, de 43,4%. Quanto à organogênese, no meio KC mais coco, 63,92% das plântulas apresentaram 3 ou mais folhas, mostrando-se estatisticamente distintos do meio KC ou KC cenoura. A água de coco também proporcionou as maiores percentagens de plântulas com 1 ou 2 raízes, sendo de 21,29%, estatisticamente distinta dos demais tratamentos que demonstraram taxas inferiores a 5%. Após 12 meses de cultivo, o meio KC mais coco mostrou novamente plântulas mais desenvolvidas, sendo 68,7% com 3 ou mais folhas e 34,2% desenvolveram de 1 a 2 raízes, sendo superiores aos demais tratamentos. Entretanto, no meio de cultura KC suplementado com cenoura, 34% das plântulas apresentaram 3 ou mais raízes, estatisticamente distinto dos demais, indicando que esse meio possa ser ideal para o desenvolvimento de raízes em fases mais avançadas. Nas imagens a seguir, vocês podem observar os aspectos das culturas in vitro de Cattleya tigrina de 6 meses de desenvolvimento, em meio KC suplementado com água de coco, na figura A,
ou cenoura, na figura B. Amostra de plântulas obtidas na presença de água de coco, em C e em D, e o extrato de cenoura em E. A seta indicam as raízes. Portanto, conclui-se que a suplementação do meio de cultura com água de coco mostrou-se mais adequada para o cultivo in vitro de Cattleya tigrina, tanto pelas baixas porcentagens de protocormos mortos, quanto por favorecer a organogênese das plântulas. Aqui estão algumas das minhas referências utilizadas. Eu agradeço à Universidade Estadual de Maringá, ao Museu Dinâmico Interdisciplinar, por fornecerem espaço e os recursos necessários para a condução da pesquisa. E eu agradeço ao Simbraorg pelo espaço para apresentar o meu trabalho. Agradeço a todos vocês que estão assistindo e fico aberto para questionamentos. Obrigado.